Tudo começará após uma inédita viagem papal. O conteúdo deste vídeo é uma realidade profética. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Exatamente, e antes preste atenção numa introdução explicativa, pois juntando todas as informações proféticas que Nossa Senhora revelou até o momento nas suas aparições, eu destaco o que a Virgem disse em Garabandal, que após a inédita viagem de um Papa capital do país citado em Fátima, todas as coisas no mundo entrarão como que numa espécie de segundo e definitivo estágio de piora antes do tempo do triunfo dos sagrados corações de Jesus e Maria, intermediados por um grande castigo. Lembramos que existe uma correlação principalmente entre as aparições de La Salette, Fátima, Garabandal e Medjugorje. Existem outras, mas neste caso especifico essas 4, porque as outras existem outros detalhamentos, mas que estão resumidos nesses eventos dessas 4 aparições, para ficar mais didático e mais objetivo. Em La Salette, 1846, Nossa Senhora predisse que a apostasia entraria até o vértice da Igreja, que Roma perderia a fé e se tornaria a sede do Anticristo. Depois, em Fátima, 1917, Nossa Senhora disse que se a Rússia não fosse consagrada, a mesma não se converteria e espalharia seus erros pelo mundo e não teríamos paz. E o que vemos hoje? E qual o sistema deste país? Mais tarde, em Garabandal, de 1961 a 1965, a Virgem Santíssima falou sobre uma profética ameaça de um castigo muito grande, caso a humanidade continuasse a negar seus pedidos de conversão. E novamente citou uma apostasia no interior da Igreja. E atualmente, em Medjugorje, de 1981 até os dias de hoje, Nossa Senhora faz, segundo ela afirmou, suas últimas aparições, com milhares de mensagens, chamando a humanidade à conversão e retorno à única igreja fundada pelo seu filho, a Igreja Católica. A Virgem revelou 10 segredos a Miriana Soldo, uma das 6 videntes. E esses 10 segredos terão influências no mundo, especialmente os 3 últimos, explicou Miriana, que são os mais graves, 8º, 9º e 10º. Esta é a introdução, então veremos onde entra esta profecia de uma viagem papal à capital do país, que ainda não foi consagrado devidamente, conforme pediu Nossa Senhora, por um sumo pontífice. E depois mais detalhamentos. Em Garabandal, na Espanha, a Virgem explicou para nos prevenir que após uma inédita viagem papal tudo começaria, e irá começar. Nossa Senhora não vem do céu à terra para brincadeira, nem para mentir. É a Mãe de Deus enviada pelo próprio Deus, através do Senhor, nos trazer mensagens, a vontade de Deus expressada por nossa Mãe. Ela disse que após essa viagem papal, no retorno, confrontos começarão pela Europa. Perseguição aos cristãos em níveis como nunca teve antes na história do cristianismo. As missas não poderão ser celebradas mais publicamente por um tempo. E aqui me refiro às missas válidas, porque provavelmente o cisma já estará em curso. Fato que ela designou de lágrima dolorosa. E que o mundo estará envolto por muitas catástrofes. Mas que no ápice desta piora, quando o mundo mais precisar, Deus enviará sem anúncio prévio o aviso, que será o segundo Pentecostes. E logo após, num espaço de tempo dentro de um mesmo ano par, o grande milagre que Jesus fará na Colina de los Pinos, em Garabandal. Agora uma observação. Esta viagem papal, que nunca ocorreu, por isso será inédita, na minha ótica analítica,
terá também ligação direta com o começo da progressão mais acelerada dos eventos contidos no misterioso e portentoso terceiro segredo de Fátima. E por que terá esta ligação? Porque o sacerdote exorcista irlandês, Padre Malachi Martin, que teve acesso ao texto original das 25 linhas do terceiro segredo, disse que nas aparições de Garabandal, o terceiro segredo foi revelado por Nossa Senhora de maneira resumida, sintetizada. Então, acoplando as peças deste quebra-cabeça profético, escatológico, juntamente com as duas mensagens mundiais, transmitidas em Garabandal e as chamadas e aterradoras Noites dos Gritos, podemos dizer com certeza que será sim o começo dos eventos proféticos definitivos. Inclusive, o padre Malachi Martin disse que os eventos contidos no terceiro segredo são definitivos para o futuro da Igreja e do mundo. Estamos num caminho sem volta, mas Nossa Senhora disse que protegerá os seus filhos. A Santíssima Virgem, como é nossa mãe, mesmo vendo a negligência do Papa João XXIII em 1960, não revelando o segredo e não consagrando o país pedido por ela, veio no ano seguinte, 61, em Garabandal, e fez um forte apelo, uma grave advertência sobre um terrível castigo, caso a Igreja e a humanidade não valorizassem seus alertas, e também a apostasia, principalmente dentro da Igreja, e o desprezo para com a Eucaristia. E está fazendo atualmente em Medjugorje, que ela assegurou ser a conclusão do que iniciou em Fátima. Mas vamos ver em que consistiam essas duas noites dos gritos, ficaram assim chamadas, que iniciarão os eventos vistos nessas visões, iniciarão após essa inédita viagem papal. Assim é a maneira certa de entender, no meu discernimento escatológico. Vai ter a viagem e o que as meninas viram é o que vai acontecer, porque elas viram também o Papa voltando da viagem. Mas vamos aos detalhes. Foram 2 noites que precederam a festa de Corpus Christi, nas aparições da Virgem em Garabandal. Mais precisamente, os marcantes dias 19 e 20 de junho de 1962. As 4 jovens videntes tiveram várias visões em ambas as noites. Só que as visões mostradas por Nossa Senhora foram muito diferentes das outras, onde elas rezavam com a Virgem, conversavam e levavam objetos sacros para ela os beijar e abençoar. Foram 2 noites diferentes, marcantes, foram proféticas. E as testemunhas presentes ouviram os gritos de pavor das videntes, enquanto os eventos futuros eram passados como num filme diante dos seus olhos. Os gritos das meninas eram tão terríveis que chocaram a multidão, causando um intenso medo. Tanto é que no dia seguinte, conta Dona Maximina, que é a tia de Conchita, todos foram se confessar. Uma testemunha, senhora Madeline Dias, disse que esses gritos eram tão fortes e anormais, especialmente em meninas de 12 e 13 anos de idade, o que causou uma conversão em muitas pessoas, alguns curiosos que estavam ali. Na primeira noite, Marilole, Jacinta e Maricruz, 3 das 4, viram o período extremamente doloroso que virá antes do aviso. Um tempo de grande sofrimento para a Igreja e para o mundo. Aí começa a delinear o terceiro segredo de Fátima. Conchita não estava presente, como as outras 3, nesta primeira noite. Entretanto, ela entrou em êxtase em sua casa e caiu de joelhos com tal força que sua mãe, Dona Aniceta, relatou que começou a sangrar os seus joelhos. Ela viu as mesmas coisas que as outras videntes. Conforme mostrou e explicou a Santíssima Virgem, o comunismo será novamente uma força que vai ser utilizada como uma tentativa final de domínio mundial. Em 29 de setembro de 1978,
o estudioso padre Francis Bennack teve a oportunidade de falar com Mary Lawley na sua casa em Massachusetts, nos Estados Unidos. Lawley relatou que Nossa Senhora falou muitas vezes sobre o que Nossa Senhora disse comunismo. Na época, as meninas não sabiam o que era isso. Lawley disse, eu não me lembro quantas vezes, mas ela disse que seria um tempo em que pareceria que este comunismo envolveria o mundo inteiro. Eu penso que foi quando ela nos disse que os sacerdotes teriam dificuldade em celebrar missas e falar sobre Deus e sobre as coisas divinas abertamente. A Virgem ainda nos disse que os sacerdotes teriam que se esconder, mas eu não vi se eles seriam mortos ou não. Ela não disse exatamente se seriam mortos, mas eu estou certa de que alguns seriam martirizados. Teriam martírios. Tudo estava relacionado com o que Nossa Senhora chamou de comunismo e o que estava para acontecer na igreja e as pessoas no mundo. Porque todas essas coisas ruins virão por causa disto. Quando a igreja sofrer a confusão, as pessoas vão sofrer também. Eu observo que tem um cisma. Prossegue Lawley. Alguns padres que são ligados a esse regime irão criar de tal maneira uma confusão que as pessoas não saberão o que é certo e o que é errado. E isso no interior da igreja. Parecia nas visões que nenhuma força, nada era capaz de deter esta perseguição aos cristãos. Mas Deus irá intervir. Depois, em 1979, Jacinta Gonzalez revela ao estudioso e escritor francês Jacques Serret. Estes eventos difíceis ocorrerão antes do aviso, porque o aviso apenas irá ocorrer quando a situação estiver no seu pior momento. E Mary Lawley ainda, sobre esta parte, também falou. O aviso virá quando o mundo mais precisar dele. E destacou em especial, o aviso virá quando virdes que a Santa Missa não pode mais ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Por causa dessas revelações da primeira noite dos gritos, um zeloso sacerdote estudioso, Padre Breman, escreveu um artigo. Mas então, para se cumprir o que Jesus disse, a não ser que aqueles dias fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Haverá uma intervenção divina, direta, gigantesca e terrível, que irá reverter completamente o curso dos eventos mundiais. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas no livro do outro dedicado estudioso alemão Albert Weber, inclusive o prefácio do Santo Papa João Paulo II, contém um depoimento atribuído a Conchita. E aí segue, confirmando o espécie de gatilho profético, o evento decisivo, o último pré-aviso. Um Papa irá à Rússia e Moscou. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades e confrontos irão eclodir de diferentes partes da Europa. Será difícil o retorno do Papa ao Vaticano. Sim, está aqui citado e confirmado novamente que uma viagem papal para este país destacado pela Virgem, que não foi consagrado conforme pedido em Fátima, será o que ela mesma determinou, nesta viagem, de pré-aviso final. O Sr. Albert Weber ainda informou em seu livro, e depois, verbalmente, disse: Conchita disse-me isso numa longa conversa na nossa casa, em 14 de novembro de 1965. Um domínio comunista mundial conduzido pela Rússia parecerá ocorrer no meio desta agressão assustadora que culminará com a perseguição da igreja. Os sacerdotes terão que se esconder, as igrejas serão lacradas e tornar-se-á muito difícil para os fiéis praticarem a sua religião.
parecerá que a igreja terá desaparecido. Parecerá. Lembra que Jesus, aqui faço uma observação, deu a promessa de perenidade à sua igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E prossegue Albert Weber. O Papa não era mais visto após retornar dessa profética viagem e não conseguirá ter acesso ao Vaticano. Ao perguntarem para Mariloli se essa perseguição seria apenas na Europa, ela respondeu: de acordo com o que vi, me parece que será mais do que isto, quer dizer, em outras partes do mundo também. A tia de Conchita, Dona Maximina, afirmou ter ouvido as videntes dizerem, em êxtase, que, se nós não mudarmos, se nós não nos convertermos, o comunismo irá tomar posse do mundo inteiro. Se este for o caso, então a perseguição será em toda parte, além dos confins da Europa. Todas disseram que aquelas 2 noites foram horríveis e que sempre as motivava a rezar e fazer penitência, a fim de evitar o que Nossa Senhora mostrou a elas durante a aparição, naquelas visões proféticas. Entretanto, por incrível que pareça, na segunda noite foi ainda pior, quando as videntes viram imagens do castigo divino que Deus irá enviar, se o mundo não mudar depois da realização do aviso e do grande milagre. Recordando alguns anos depois, Mariloli relatou sobre a segunda noite dos gritos, que foi ainda mais intensa. Misticamente falando, ela conta. Aquilo era horrível de ver. Nós estávamos totalmente espantadas e eu não encontrava palavras para conseguir explicar tudo aquilo. Víamos rios que se convertiam em sangue, fogo que caía do céu e algo muito pior ainda que eu não posso revelar agora. Em seguida, Nossa Senhora disse para Conchita que era o castigo e que o mesmo não era uma guerra, mas sim algo que virá diretamente de Deus. Embora continuássemos vendo a Virgem, começamos a ver também uma grande multidão que sofria muito e gritava com a maior angústia. Depois ela fez-nos ver como chegará, para toda a humanidade, este grande castigo enviado por Deus. Num determinado momento, nenhum motor ou máquina funcionará. Uma terrível onda de calor se abaterá sobre toda a terra, e os homens começarão a sentir uma grandíssima sede, buscarão desesperadamente água, mas essa, devido ao grande calor, se evaporará. Então quase todos cairão no desespero e tentarão matar-se uns aos outros, mas a força falta-lhes-á, e cairão por terra. Será o momento para compreenderem que é Deus precisamente quem está permitindo isso. Por fim, vimos uma multidão de pessoas envoltas em chamas, corriam a jogar-se nos mares e nos lagos. Porém, ao entrarem na água, essa parecia ferver em vez de apagar as chamas. Era como se as ativasse ainda mais. Era tão terrível que pedi à Virgem para levar com elas todas as nossas crianças, antes disso acontecer. Mas ela nos disse que então já serão grandes, quer dizer, adultas, quando chegar este tempo. A pensarmos na data que foi isso, as visões 62, estamos no tempo onde essas crianças estão adultas. A descrição de Conchita igualmente faz referência ao fogo dessa segunda noite. Vi o castigo e posso garantir-lhes que, se ele acontecer, será pior do que se estivéssemos envoltos pelo fogo, pior do que se estivéssemos brasas debaixo dos pés e em cima das cabeças. Tempos depois, falando a um grupo de norte-americanos que chegava em peregrinação a Garabandal, Conchita explicou: a Virgem fará o milagre para evitarmos o castigo, embora o castigo não possa ser evitado, porque perdemos até o senso do pecado. Agora chegamos a um tal extremo que Deus terá que nos castigar. Lembramos que no início, Conchita falava que Nossa Senhora disse que era condicional, mas agora, depois de um tempo, disse que não é mais. E o estudioso, Padre Breman, novamente, declara num esperançoso artigo em 1983: como resultado de tudo isso, haverá um retorno a Deus, que abrandará a apostasia, e com isso Nossa Senhora disse em Fátima que uma era de paz virá para a humanidade.
essa será uma paz tal como o mundo nunca conheceu. Observação: atualmente, nas aparições em Medjugorje, Nossa Senhora também falou desse tempo de paz, ou tempo do triunfo, que o mundo terá após essas graves e dolorosas provações e punições proféticas. Nos resta difundir as mensagens para as pessoas terem mais combustível para rezar, mais motivação e confiarmos em Deus. Nossa Senhora, Rainha da Paz, intercedei por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos e esperamos em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.